Então, boa noite a todas e todos. Aí, obrigado pela presença. Eu sou Antônio, daqui da Tapera. Eu queria agradecer a presença de todas e todos aqui, das autoras do livro, da Heloísa Buarque de Holanda, que muito nos honra com a presença. Agradecer a Companhia das Letras aqui, a Alice, em nome da Companhia das Letras, por nos dar os privilégios de receber mais um evento muito importante. Obrigado. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença de vocês. Agradecer especialmente a Mara Moura, Luísa Romão, Natália Neres, Stefane Ribeiro, ao Antônio, é claro, por nos receber aqui, ao Max, e, sobretudo, a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma alegria enorme e uma honra sem tamanho receber a Elo aqui. Não sei se vocês sabem, mas a Elo fez poucos lançamentos na vida, só 2. Um em 76, do 26 Poetas Hoje, e depois, quando o 26 Poetas Hoje foi relançado pela Aeroplano, junto com esses poetas, não é isso? Que aí foi um segundo lançamento. Entendi, era o lançamento da editora. Ou seja, é muito especial a Elo lançar livro, e fico muito feliz de ver que vocês estão aqui nesse momento tão importante. Só resumir o livro, Explosão Feminista é um panorama com muitas vozes, que trata do feminismo, sobretudo a partir de 2013, para cá, mas fala também sobre as veteranas que estudaram esse assunto e que começaram o feminismo no Brasil na terceira onda, na década de 60, 70. E é isso. E aí o debate, a Elo que vai mediar. Só queria agradecer mais uma vez e dar boa noite a todos. Obrigada. Vou só falar 2 minutinhos sobre o livro e a gente começa uma conversa. Esse livro foi feito de uma maneira bem estranha, porque eu sou muito velha, eu tenho 79 anos. E eu já estava assim, eu sou feminista há muito tempo, e já estava achando que esse assunto tinha acabado. Os feministas já estavam recolhendo para ir para a cama, porque realmente já não tinha a geração entre essa e a minha, ela não reverberou a coisa feminista, era uma coisa bem tabu, inclusive. Várias artistas, poetas negavam, não sou feminista, não sou feminista. E, então, de repente, aparece na minha frente, na televisão, no jornal, em toda parte, milhares de meninas totalmente eletrizadas e falando bonito, falando sério, querendo os direitos que elas já tinham conquistado, porque no meu tempo era assim, falar sobre violência era fazer um raciocínio complicadíssimo para depois, daqui a alguns anos, a gente conseguir alterar a relação dos homens e das mulheres e acabar com a violência. Agora não, agora elas já chegam dizendo violência, obviamente, uma coisa contra meus direitos, eu estou aqui, não mexam comigo. É engraçado isso, elas já começam sem discutir os direitos, são delas, e ninguém tasca. E aí isso começou em 2015, eu entrevistei muita gente, eu fiz um livro com muitas vozes, mas muitas mesmo, porque eu percebi que, muito diferente do feminismo do meu tempo, aqui esse novo formato de luta política não tinha liderança, era horizontal, era ligada muito pelo encontro, pelo afeto, pela ressonância pessoal. Então, uma pessoa postava na internet, eu sofri um assédio, e aquilo era amplificado, a loucura. Mesmo na rua, era lindo, porque a mulher fazia uma frase qualquer, um statement qualquer, e as de trás iam replicando, como se fossem elas também, repetindo a mesma frase, né, que a gente chamava de microfone humano. Quer dizer, é uma coisa muito linda, sem liderança, sem protagonismos, é uma coletividade que apareceu mesmo. Isso é uma coisa que a gente pode dizer que é de uma cultura de mulheres. Mas, por outro lado, tem muito o impacto da internet. Quer dizer, a internet você compartilha, na internet você não estabelece núcleos fixos, né? Então, essa ideia de articular nichos, blogs e hashtags, que a internet possibilitou que essa voz fosse mais ouvida, de forma mais alta, porque, no meu tempo, você falava e a repercussão era só entre nós e nas instituições formadas, que, diga-se de passagem, a terceira onda realmente atacou do ponto de vista legal, fez o Ministério dos Direitos da Mulher, fez secretarias de
da mulher, fez de delegacia da mulher, enfiou goela dentro da academia os estudos feministas. Foi uma coisa de mexer com as instituições mesmo. Só para dar um exemplo, na Constituinte, de 88, as mulheres fizeram o que elas chamavam de lobby do batom. Ia todo mundo de batom e reivindicava brabo, levava uma lista de demandas e conseguiram que 90% dessas demandas fossem atendidas. Quer dizer, era uma coisa poderosa. Mas a gente sabia disso muito, não chegava na rua, não chegava no seu vizinho, digamos. E aí a coisa da internet possibilitou isso. Essa ressonância é um feminismo que é ouvido e que é falado em várias vozes. Não é é bem diferente, eu não sei se eu fui clara, mas é outra coisa. Então, eu achava que eu, branca, cis, bem posta na vida já, professora, classe média, eu não me senti bem de sentar e dizer o que eu estava vendo, porque, aliás, eu achei que não saberia mesmo, porque aquela informação estava longe de mim, geracionalmente, e etc. Então, eu fiz um delírio de escuta, eu ouvi todo mundo. Eu chamei várias para participarem dos artigos, geralmente estudantes de mestrado ou de graduação, que eram feministas, quer dizer, são figuras que eram atuantes, as novas personalidades do movimento, para escrever o artigo que era bem complicado, porque a gente escrevia, eu ouvia muito elas, aí eu escrevia uma coisa, aí elas vinham e escreviam junto. Escrever junto é uma coisa linda, mas é uma coisa infernal, porque vai e volta, e não quero, isso eu não digo isso, mas isso é uma bobagem. É uma coisa sensacional, quer dizer, deu um trabalho absurdo. Mas eu acho que o trabalho valeu a pena, porque realmente esse livro é a fala de muitas mulheres. Realmente, eu não estou representando elas, não é nesse sentido. Elas realmente abrem aspas e falam. Cada capítulo tem é feito em cima de várias entrevistas. Então, mesmo quem não é aquela responsável por um capítulo ou outro, ela fez de escuta também. Então, eu fiquei muito feliz com esse formato. Eu acho que é um formato novo, político, e que deu trabalho, mas que nessa eu viajei muito e aprendi muito. Então, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte fala dessa nova geração política, que são as novas formas de fazer política que aparecem em 2013. Eu não vou falar aqui, mas, enfim, é uma nova lógica, não representativa, não partidária, mais ética do que ideológica, enfim, que junta diferenças muito ligada pelo afeto. Quer dizer, a questão de 2013 deu o chão, eu acho, a plataforma para esse novo feminismo, que pegou isso andando, pegou na mão e levou adiante pela internet com muita felicidade, né? Então, a gente tem esse primeiro capítulo, que é a rua, um segundo capítulo, que é a rede, que é esse feminismo atuando nas redes, os blogs, as hashtags. Gente, hashtag é uma invenção fantástica, é uma coisa que vem da publicidade, quer dizer, a eficácia provada. Publicidade não brinca em serviço, não vai usar uma mídia que não impacte. Então, o primeiro uso que se tem notícia de internet é publicidade. Foi inventada pela publicidade. E, então, as feministas trabalhavam com muitas hashtags, né? Não vou nem descrever quais são, está tudo no livro, mas, enfim, primeiro assédio, think Olga, é hashtag, que são elas, né, que movem ações não de longo prazo, de curto prazo, mas com impacto e resposta. E, então, tem um estudo sobre isso na segunda parte. Na segunda parte, a terceira parte dessa coisa da nova geração política é essas novas candidatas dessa eleição última, que realmente aumentaram de muito o percentual, também falavam diferente, também agiam diferente. Tem casos, inclusive, engraçados de uma deputada, ou algumas deputadas, que entravam 2, ela representava 2, 3 que não tinham sido eleitas. Mas elas falam, é uma coisa solidária, assim, aquela que estava sendo eleita representava também outros setores que iriam acompanhá-la no gabinete. Então, foi uma coisa de muita inovação, essa nova
essa nova eleição do ponto de vista da estratégia das mulheres, de política das mulheres. E teve efeito, porque aumentou muito o contingente de mulher. Ainda é mínimo, é quase nada, mas aumentou. Quer dizer, daqui para frente, eu espero que a gente continue aumentando, apesar de chuvas e trovoadas. Mas eu acho que é um pouco irreversível essa questão da mulher, vai ser difícil. Talvez as universidades sofram mais, porque são instituições, então estudos de gênero fica perigo. Quer dizer, estudos de gênero virou ideologia de gênero, que é uma loucura, porque gênero não é uma ideologia. Mas aí começa, quer dizer, é complicado tudo isso, mas eu acho que o passo que as mulheres deu, a consciência que essa geração nova de meninos, porque eu fui nas ocupações de todas as escolas, ouvi, e os meninos eram 100% feministas, era lindo. Meninos de 12, 13 anos estava resolvido. Então, dá uma alegria enorme, né? Então, esse primeiro capítulo é como fazer política, o segundo é a cultura, tem um sobre poesia, porque realmente esse território da cultura foi ocupado e dominado pelas novas feministas. Você tem uma produção de artes plásticas, principalmente performáticas, gigantesca. Você tem uma poesia super expressiva, que ainda tem um departamento aí importantíssimo, que é o slam das minas, o slam das mulheres, que aí é corpo, aí é poesia de mensagem mesmo, aí leva tudo, quer dizer, além da poesia, é uma poesia de performance política e muito eficaz. Aqui está a dona Luísa Romão, que depois vai falar sobre isso. Então, nós temos essa parte na poesia, tem cinema, cultura, não, cultura é tudo. Cinema, teatro, música e academia também. Como é que está a nova academia feminista? Como é que está se dando no feminismo as relações dentro da academia, as relações de poder dentro da academia, e as novas formas, pelo menos desejadas, de se produzir cultura, conhecimento. Porque o conhecimento que a gente tem é marcadamente masculino. Então, como é que as mulheres falariam que valor a experiência social da mulher teria numa reforma, numa contra-epistemologia, digamos? Porque nada não leva em conta a experiência social de quem está fazendo. Então, o que a gente tem até hoje são experiências sociais masculinas dando em pós-estruturalismo, pós-não sei o quê, filosofia, Nietzsche, vai por aí. Então, você tem sempre uma epistemologia masculina. Como é que é agora, se você consegue juntar a sua experiência e desmontar um pouco essa grade, que é muito uniforme. Muito bem, a terceira parte, eu chamei de feminismos da diferença, e é essa nova implosão, tem a explosão e essa é a implosão, porque sai de dentro do feminismo, das novas demandas feministas e novos segmentos feministas. Tem o feminismo negro, tem o feminismo trans, tem o feminismo lésbico, tem o feminismo asiático, tem o feminismo cristão, tem o feminismo evangélico e o indígena. Então, eu peguei toda nessa pluralidade, e é espantoso. Aí eu falei, dessa eu não vou escrever, porque aí é um assalto, não é nem um roubo. Porque, realmente, o que você tem hoje é esses segmentos assumindo suas próprias demandas, que, obviamente, são muito diferentes da minha. Eu sempre dou o exemplo, quando diz que a intolerância da parte dos feminismos da diferença, não aceitam os outros e tal coisa, mas eu acho que é uma situação de urgência, de emergência, porque eu tenho 50 anos de feminismo e não me lembro nunca de ter colocado na pauta a questão da mulher negra. Eu achava que o feminismo era tudo, achava mesmo. E, de repente, não é. Então, esses capítulos foram escritos por pessoas, inteiro. Claro que eu chateei. Diminui, aumenta, mexe. Mas é porque eu sou velha gaga e implico. Mas, realmente, a voz não é minha, nesse coisa. A representante dessa parte que a gente tem aqui é Stephanie Ribeiro, que vai ter que sair antes e deixou aqui proposta. E também a Mara Moira, que vai falar sobre transfeminismo. Na época, eu convidei ela para escrever esse capítulo e ela estava fechando a tese. Você lembra, está gravado, tudo eu gravava, tem esse detalhe. Tudo gravado, porque depois eu fiquei... Entendeu? Se você falou, eu estou atolada com a tese, estou acabando a tese. Bom, aí ela não quis, eu chamei Helena Vieira. Mas
Era você. Então, de castigo, quem vai falar hoje é ela e não Helena Vieira. Ok? Então, a gente podia começar aqui um debate, são partes do livro, partes importantes do livro, e eu vou começar dando a palavra a Stephanie, olha a idade que faz, a Stephanie, porque ela tem que sair, tá? Então, eu queria que você muito falasse, não só sobre o feminismo negro, mas sobre o que te passar na cabeça. Okay? A relação dele com os outros, ou não, ou outra coisa, enfim, eu queria a sua palavra. Agora foi. Oi, eu sou Stephanie Ribeiro, eu sou uma feminista negra. No começo de toda essa narrativa, eu lembro que eu fui entrevistada pela Rafaela e a gente ficou conversando uma tarde inteira sobre pautas feministas negras e falando sobre as inúmeras outras questões que envolviam o feminismo negro, inclusive considerar outras pautas que envolvem recortes, como mulheres, por exemplo, asiáticas, como considerar mulheres indígenas, como entender que o nosso feminismo negro ele faz pontes com todas as discussões que perpassam por esses recortes que as pessoas entendem num teor até às vezes muito pejorativo de identitário, né? Quando elas definem a gente como ativistas identitários, ativistas que estão pautando identidade, como se ninguém não estivesse pautando identidade na sociedade, né? Como se existisse, de fato, uma identidade universal e a gente fosse os outros. Ou seja, reforçando, de novo, aquilo que a gente está sempre pautando, que a gente é sempre tratada nesse lugar de outro do outro. No caso, até mesmo dentro dos recortes feministas, dentro dos meios feministas. E como, num país de maioria negra, né, e a gente vive falando isso, o Brasil tem maioria negra, a gente vive falando, país mestiço, a gente vive falando sobre essas coisas para justificar, inclusive, o nosso próprio racismo. A gente não considera, muitas vezes, esse lugar da mulher negra na sociedade, e não só dentro do próprio movimento feminista, mas até mesmo dentro do próprio movimento negro. E aí, ver essas mulheres negras e fazer parte desse grupo de mulheres negras que começa a subverter essas lógicas a partir das redes sociais e do uso que a gente faz dessas redes sociais para tornar a nossa demanda, de fato, protagonista não só das nossas vidas, mas também dos movimentos que a gente também faz parte, a gente sempre ajudou a construir. Acho que foi um processo que eu acompanhei de perto, né? Porque a Heloísa fala que ela começou em 2013, 2012 eu estava entrando na faculdade. Eu tenho 25 anos, eu entrei com 18, eu estava na PUC. Fruto desse processo da luta de mulheres negras, como, por exemplo, a Sueli, que está aqui no livro, por cotas, eu sou fruto das cotas, fruto de todas essas lutas, desses movimentos. E eu entrei num espaço que era majoritariamente branco, majoritariamente de pessoas de classe média alta para cima. Fui fazer PUC Campinas, arquitetura. E foi um choque. Acho que foi um choque para as pessoas de lá e para mim. Eu digo que foi um choque para eles, porque eles não estavam acostumados com mulheres negras demandando questões. Porque eu estava ali para demandar questões assim como eles. E acho que essa narrativa, querendo ou não, foi uma narrativa muito complexa e muito difícil para mim enquanto indivíduo, mas ela me moldou também dentro desse lugar de feminista negra. Foi nesse momento que eu tive contato com uma coisa que eu achei que foi muito importante trazer para o nosso capítulo, que foi o Blogueiras Negras, que é um blog que hoje não são todas as pessoas que conhecem, mas para nós, mulheres negras, é um blog extremamente... É um blog coletivo. Ele é um blog de mulheres negras dessa geração que você fala que é intermediária. É um blog dessas mulheres negras que foi um dos primeiros contatos que eu tive com o feminismo virtual das mulheres negras. Esse blog nasceu de mulheres negras que já estavam escrevendo em alguns blogs de mulheres feministas, mas não se viam plurais, porque elas viam sempre um texto de uma mulher negra, tipo um texto falando sobre raça. E elas resolveram fazer um blog inteiro com mulheres negras do Brasil todo para discutir as questões que a gente quisesse. E eu lembro que eu era super nova, e aí eu entrava e ficava só vendo as discussões, mas já em 2012 eu escrevi meu primeiro texto,
que era sobre rolezinhos, e foi no Blogueiras Negras. Depois esse texto repercutiu em outros espaços. E ali foi quando eu comecei a entender que eu podia usar as redes sociais para falar e como esse falar nas redes sociais era um falar político a partir do momento que eu sou uma mulher negra e que eu estava fazendo uma disputa de narrativas. Eu acho que nesse capítulo eu tento ir desenhando esse processo que eu acho que é muito similar para muitas mulheres negras que estão também nessa mesma faixa etária ou fazendo essas disputas, mulheres negras que estão disputando nas redes sociais e usando as redes sociais para fazer a sua disputa para dizer, olha aqui, eu existo, essa é a minha pauta, eu vivo assim. E acho que trazeram demandas, e aí eu concordo muito com a Heloísa, que elas, às vezes, não foram consideradas no processo que a gente estava disputando, por exemplo, políticas públicas. Demandas que hoje eu vejo muito, que são demandas sobre subjetividade, demandas sobre que vão mesmo do seu indivíduo, que te entendem como indivíduo dentro dessa luta coletiva, que não são demandas que não são importantes, são demandas tanto importantes que elas estão fazendo parte dessa geração. E aí as pessoas podem falar de geração tombamento, eu trago um pouco o que é essa geração tombamento, as pautas sobre colorismo, as pautas sobre apropriação cultural, pautas que permeiam essa discussão sobre subjetividade, sobre o seu lugar, sobre sua identidade, que eu entendo que faz totalmente sentido pós, inclusive, esse processo das discussões de políticas e tal, porque eu acho que é só depois de uma política de cotas que a gente vai realmente discutir identidade, que a gente vai discutir quem eu sou, se eu sou negro, por que meu cabelo é assim, o que é apropriação. Eu acho que é um processo que ele está seguindo o seu rumo, e eu acho que a gente faz isso muito bem, e aí eu vejo muitas vozes negras que estão ocupando espaços totalmente diferentes, mas se unindo e se aliando dentro dessas diferenças. E acho que eu tenho o contato desde a menina que é do funk, tombamento, e que quer fazer festas, desde a menina negra que está disputando, de fato, nem menina não, né? Mulheres negras que estão disputando, de fato, carreiras políticas, assim, sabe? E essas mulheres, elas estão unidas de alguma forma e elas estão se alimentando de alguma forma. Eu chamei a Natália aqui, porque eu realmente não vou poder ficar muito, que eu vou participar de uma banca de TCC, e eu vou falar um pouco do porquê eu chamei a Natália, porque, como eu falo muito sobre redes sociais, internet, disputa nas redes, eu acho que o trabalho da Natália tem muito a ver com isso. O Internet Lab, ele faz um trabalho de entender essas violências nas redes sociais e como você lida com essas novas violências, porque a gente está lidando com tudo que é muito novo, eu acho. A repercussão sobre as nossas falas também é muito nova para a gente. Os milhares de compartilhamentos também é muito novo, os milhares de curtidas também é muito novo. Você se tornar, querendo ou não, representatividade para outras mulheres negras, não é algo que as feministas negras falaram, é uma meta da minha vida. É algo que a gente acabou acontecendo e a gente está aprendendo a dominar essas redes sociais, aprendendo a lidar também com essas divergências. Acho que esse capítulo é muito diverso também, porque as entrevistas mostram isso, são entrevistas com mulheres negras. Sim, várias mulheres negras totalmente com pontos de vista diferentes, com histórias diferentes, e que acho que o que torna elas unidas é o fato de serem feministas negras. E aí nem a forma como elas se denominam é a mesma, né? Tem feministas negras que vão feministas negras interseccionais. Eu sou só feminista, eu sou feminista negra. A forma como essas mulheres se nomeiam também, ela diverge. E eu acho que acho que tive o cuidado de entender que até o ato de se autonomear é um ato político, é um ato importante, e mulheres negras muitas vezes não tiveram essa possibilidade da autonomeação, de se autodeterminar, de se autodefinir. Então, eu escuto também muitas vezes, interseccionalidade não deveria ser um termo que vocês vão usar para se definir enquanto feministas negras interseccionais. E aí eu sempre digo que a autonomeação é um ato político. Se eu quero me denominar feminista negra interseccional, eu vou fazer isso. Independente de você dizer que eu devo ou não, dentro dos seus parâmetros acadêmicos, muitas vezes. Porque o que essas mulheres estão fazendo, até no uso que elas fazem da palavra interseccional,
quebrar barreiras e fronteiras, né? Porque mulheres feministas negras no mundo estão usando a palavra interseccional, estão se denominando como feministas negras interseccionais. Mulheres negras norte-americanas, mulheres negras europeias, mulheres negras em todo o mundo, inclusive mulheres negras africanas se denominando feministas, e aí elas usam termos como feministas africanas. E eu acho muito bonito uns textos que eu já li, que elas dizem: nós somos irmãs das feministas negras, mas a gente tem que usar o africana, porque o nosso lugar é outro. E eu acho que a gente tem que respeitar essa autonomeação e essas ligações que essas mulheres estão fazendo, e essa alimentação que a gente está fazendo de diversas pautas, e de mulheres de idades diferentes, de narrativas diferentes, e principalmente de territórios diferentes. Eu acho que isso foi uma coisa que o Blogueiras Negras me ensinou muito, quando a gente tinha desde as pautas das mulheres negras de Manaus até as pautas das mulheres negras de São Paulo. Mas existem mulheres negras em Manaus, existem pautas, existem movimentos. E aí trazer mulheres negras de outras identidades, trazer mulheres negras de outras vivências, eu acho que é sempre uma coisa muito importante. Por isso que eu acho que o título é Negras no plural e nunca uma coisa no singular. Não existe uma representação única, não existe a possibilidade de falar por todas, e não existem, às vezes, até formas de agir e formas de lutar que são únicas. Elas são muito diversas, elas são muito plurais, e acho que elas vão se alimentando. Acho que essa foi a minha contribuição. Eu fiquei muito feliz com o convite da Elô, fiquei muito surpresa. Acho que ela foi realmente... Comigo eu não senti nenhuma cobrança muito exagerada. Eu achei que foi tudo muito... A gente trocou mesmo. Acho que foi uma conversa muito satisfatória, e eu acho que é muito um luxo da minha parte poder ter contatos com mulheres como a Elô, com a Sueli Carneiro, e sempre ser muito bem acolhida por essas mulheres que são de uma outra geração, mas estão sempre muito abertas, não só para compreender, mas para respeitar os nossos tempos, os nossos limites e as nossas demandas, e entender que faz parte desse processo e que, invariavelmente, elas fazem parte desse processo. Elas nunca vão estar desassociadas, porque a gente não poderia estar aqui se elas não tivessem feito o que elas fizeram. E acho que esse registro ele deixa isso muito demarcado, a forma como a Elô fez esse trabalho de ter diversas, realmente, vozes divergentes, diferentes, e que estão numa mesma publicação, independentes das suas diferenças, para falar, a partir do mesmo lugar, o que elas entendem como feminismo e quais são as demandas delas enquanto mulheres feministas. Eu acho que isso é um material muito rico. Eu espero que vocês tenham a chance de ler e de compreender a importância desse trabalho. Eu fico muito feliz de ter feito parte disso. Desligou? Acho que está ligado. Tá. Boa noite a todos e todas. É isso, né? Eu estou quase num papel de substituição enquanto Stephanie sai para a banca. É um prazer enorme estar aqui. Eu me chamo Natália Neres. Eu sou doutoranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito aqui da USP. Quando a Stephanie diz, né, negras no plural, né, a gente já observa que, de fato, eu sou um pouquinho mais velha que ela e já vejo muita coisa de um jeito muito diferente, né, por ser já 7 anos mais velha e estar nesse lugar mais acadêmico, mais de pesquisa, menos do que no ativismo na internet, embora esse ativismo na internet também tenha me pegado, né? Eu faço parte de uma iniciativa que nasce dentro do Blogueiras Negras, que é o Preta e Acadêmica, né? Que é uma página também que tenta visibilizar a trajetória de mulheres que estão no espaço, mulheres negras que estão no espaço acadêmico. E é muito interessante porque, quando eu estava lendo o capítulo sobre redes, né, e fiquei pensando nesse processo também de quanto esse feminismo é muito pautado nos relatos individuais e nos relatos pessoais, né? A demanda de mulheres negras, acho que era tão represada, esse sentido dos espaços para se colocar, que a gente criou essa página num dia e foi dormir. No outro dia a gente acordou e, sei lá, tinha 4.000 curtidas. A gente falou, nossa, parece que a gente fez alguma coisa que interessa, né? Que interessa, de fato. E aí a gente começa a receber fotos de meninas de beca, né? O tempo todo, fotos de meninas negras de beca, dizendo, olha, esse aqui foi o dia da minha formatura, eu sou a primeira geração da minha família, enfim.
Essa página foi crescendo muito, né? Hoje em dia eu administro ela com outras 2 mulheres que eu jamais conheci pessoalmente antes, porque a gente se conheceu dentro do grupo do Blogueiras Negras. Agora conheço. Agora a página já faz 3 anos. Mas, para dizer, eu estou colocando um pouco dessa experiência muito rapidamente para dizer também do poder que esse encontro ele possibilita, né? que ele traz. Então, eu estou lá na minha casa num grupo que eu já participava também, porque todas nós passamos pela experiência das Blogueiras Negras. É uma experiência que já faz 6 anos esse ano, inclusive semana que vem tem festa para comemorar. E é isso, né? Isso vai gerando outras 1000 páginas que, inclusive, vão tratar do feminismo de modo interseccional mesmo. A gente não separa mulheres negras e lésbicas, não separa mulheres negras e trans. Todas essas discussões estão muito presentes. É por isso que eu enxergo também o feminismo negro como uma grande contribuição para o feminismo, porque ele traz todas essas identidades de um jeito não estanque, não separado, e é assim que a gente começou a discutir, né? Eu estou nesse lugar hoje de... Eu estudo feminismo negro, né? Direito. Bom, e eu faço parte também de uma organização que trabalha com direito e tecnologia, com direito à internet. A gente esteve muito pautada em discutir questões de violência nesses últimos... nesses últimos anos. Mas é isso, eu sou essa pessoa que também está nesse lugar agora de observar esses ativismos, de pensar o que eles significam, como eles ecoam, como ressoam, enfim. E lendo, né, a contribuição que a Stephanie traz para esse livro da perspectiva do feminismo negro, eu fiquei muito feliz assim, pelas escolhas também, né? Acho que trazer a Cidinha da Silva é alguém que tem uma resistência em se dizer, né, feminista negra, dos movimentos de mulheres negras o tempo todo. Jurema Werneck também, que são referências importantes para nós, que mostram mais uma vez também dessa pluralidade, né? São mulheres mais velhas que explicam, vocês estão primeiro, né? A Cidinha dá uma bronca na gente logo no começo, né? Vocês não estão inventando a roda. Muito legal a internet, muito legal o ativismo de vocês, mas muitas coisas nós começamos antes. Então, ela vai falar de tripla discriminação, diz que a gente não chamava de interseccionalidade, mas Lélia Gonzalez já falava sobre isso. Então, é muito bonito ela nos lembrar de algumas coisas e trazer algumas coisas para que a gente também não ache que a gente está sendo super pioneira, né, nesse sentido. A Cidinha traz isso no texto. E Sueli conta um pouco também... Sueli Carneiro. A gente é muito engraçado, né? Porque a nossa geração também não chama as pessoas pelo segundo nome, chama pelo primeiro, né? A gente se sente tão próxima e tão referência mesmo, que é Sueli, né? Não é Sueli Carneiro. E tem um depoimento no final do livro. Sim. No final do livro tem uma parte chamada Veteranas, exatamente para mostrar que elas não estão inventando a roda. Porque várias dessas ações você já tinha, até na rua. Tem Carmen da Silva vestida de empregada, doméstica, lavando tudo na rua. Quer dizer, você tem já várias performances, já tem o lado performático, tem várias coisas. E as demandas feministas, né, elas são das sufragetes, né, não mudaram. Lá tinha o voto, a educação, mas já começava a coisa da violência, da discriminação. Quer dizer, você vê como a gente anda devagar. Porque entre a segunda, terceira e quarta ondas, eu não vejo novidade nas demandas. Nos encaminhamentos, sim, mas nas demandas, não é. São rigorosamente as mesmas. Então, a gente caminha devagar, mas caminha para frente, né? Sim, só para finalizar mesmo, não quero tomar muito tempo, eu não sou autora. Sim. Só para falar de Sueli Carneiro também, acho muito importante a presença dela no final do livro, exatamente também para lembrar um pouco da institucionalização da temática racial, né? E de como ela se insere na agenda e como também as mulheres negras trazem algumas questões para o feminismo. Bom, eu estudei no mestrado Processo Constituinte, participação do movimento negro na Constituinte, e também de como se estava em diálogo o tempo todo, né, com o feminismo naquela época, embora não se reconhecessem muito naquele espaço, trabalhassem muito mais no movimento negro. Então, é bastante interessante também ver esses processos, né,
da ONGização também, do Gueledé surgindo logo depois da redemocratização, e como isso gera frutos durante os anos 90 e 2000, que culminam nas organizações autônomas que a gente tem hoje, na Marcha de Mulheres Negras de 2015. Enfim, a gente é a história, né, desse processo de entrada da temática na agenda, de institucionalização, dessa ida para o terceiro setor. E hoje a gente está tomando outras estratégias porque o momento político é outro, né? Mas são outras estratégias, a gente não pode contar com o Estado, né, nesse momento. Mas é muito interessante como a gente tem se reinventado e pensado algumas questões. Acho que são esses os pontos. Eu acho muito feliz as escolhas dos personagens também. E acho que é um registro muito importante desse momento agora. Então, parabéns, Stephanie. Ela falou parabéns. Parabéns, Stephanie. Acho que é parabéns a gente. Acho que os trabalhos eles vão se interrelacionando mesmo e eles vão continuando demandas. Eu acho que várias falas ali, você falou da Jurema, né? Várias falas da Jurema são de uma mulher que não se coloca como feminista negra, mas ela é extremamente importante para várias feministas negras que veem ela como feminista. Diz o que ela faz hoje. Ela é presidente da Anistia Internacional. E as mulheres negras amam, as feministas negras amam ela, falam dela como exemplo. E ela dá um foco grande nisso, nas campanhas da Anistia. Sim, e é muito engraçado porque ela também dá esse foco sobre a violência nas redes sociais, a como tratar esse novo momento do racismo que se manifesta nas redes. A gente não estava preparada para isso, a gente não estava preparada para algumas coisas, né? Para lidar não só com as demandas externas, mas também com essas demandas novas. E eu acho que tudo, de fato, vai se interrelacionando. Então, acho que parabéns para nós. Eu tinha esquecido da Preta e Acadêmica, acho que vocês podem pesquisar, porque é isso também. Muitas dessas mulheres negras trazem a coisa da universidade e da entrada da universidade como uma demanda importantíssima para se colocar como feminista negra, um choque de realidade, um choque de cultura, um choque de demandas. Então, acho que é um ponto que a Nath trouxe, que é extremamente importante de entender por que, para essas mulheres, as cotas foram tão definitivas para se definirem como feministas negras. E aí a gente pensa numa demanda que talvez ninguém nunca pensou que ia impactar no feminismo, mas impactou e muito. Cotas impactou muito, mudou o posicionamento de mulheres negras na sociedade, e é um grupo que as pessoas acham que é um pequeno, mas aí quando você entra na página da Pretas e Acadêmicas e você vê aquelas mulheres com orgulho, dizendo, eu me formei, eu sou a primeira da família, e aí você vai na página de cada uma, você vê, o discurso é totalmente diferente. É um discurso extremamente politizado, e muitas delas já estão com essas influências de feministas negras que estão pautando várias questões. Exigindo a leitura de mulheres negras na bibliografia, não, mas como que faz um curso inteiro e não tem uma mulher negra? Né? Então, a questão da bibliografia é absurda. Da bibliografia também aparece também muito mulher forte. Mesmo, branca, não tem. Não tem. Então, a bibliografia não tem. É uma transformação muito grande, né, que tem a ver com a luta dessa geração anterior também. Né? A luta por ação afirmativa é dos anos 70. Né? Então, nós somos frutos mesmo. Natália, né? Amara, pode falar. A Mara vai falar sobre transfeminismo e seus conflitos. E eu adoraria que você abordasse, como elas, a academia também. Claro, claro. Tá? Bom, começo falando que eu estou muito triste por não ter entendido que eu tinha sido convidada para ser uma autora. Atenção, mas eu gravei. Achei que eu ia dar mais uma entrevista, assim. Aí eu não consigo mais dar entrevista. Estava esgotada, mas para escrever um artigo eu escrevi. Eu arranjava Bem tempo. feito, presta atenção da próxima vez. Mas também muito feliz que duas grandes amigas, duas grandes referências puderam também ocupar esse espaço e trazer esse debate do transfeminismo. Trouxeram brilhantemente, inclusive, né? Eu estava lendo hoje à tarde o artigo e o capítulo e vendo assim, o quanto é interessante as contribuições que elas vão trazendo, o quanto elas vão também colocando esse transfeminismo na esteira de um desenvolvimento do feminismo, quase como se nós fôssemos a consequência do movimento feminista
feminista uma nova etapa, né? um novo ponto, um novo desdobramento desse feminismo que já vem há tanto tempo sendo construído, né? E não como um movimento à parte, não como um movimento contrário, ou não como um movimento que questiona, mas como um desdobramento das próprias premissas que já estavam presentes desde tanto tempo atrás, né? Mas é interessante, olho para esse livro aqui, e mais do que simplesmente ficar feliz, né, por conta de ter minhas companheiras presentes, escrevendo um capítulo e trazendo o transfeminismo para dentro do feminismo, né? Porque, para mim, cada vez vai sendo mais difícil a gente pensar um feminismo que não contemple as demandas trans, que não dialogue com a existência, que não reconheça a existência trans, né? Porque, gente, estamos no ano 2018, né? Estamos num ano em que o STF desburocratizou o acesso à retificação dos nossos documentos, o STF, né? Então, mas vai ser uma briga de foice, mas ainda estamos em 2018, né? E esse livro foi lançado, está sendo lançado em 2018. E aí, também vivemos um momento em que nunca fomos tão protagonistas dos movimentos sociais. A gente mexe com a cara dos movimentos sociais. A gente mexe com as pautas, as demandas, com tudo, né? Eu fico sempre em dúvida, muito sem saber como olhar para esse panorama atual, porque ao mesmo tempo que eu vejo uma catástrofe acontecendo, eu vejo também a população trans sendo protagonista de uma forma que ela nunca foi, né? Eu vou na padaria e sou tratada no feminino, as pessoas me perguntam o meu nome, e quando perguntam o meu nome, querem saber o meu nome é Amara, né? Reconhecem o meu direito a reivindicar Amara como meu nome, e isso cada vez mais espaços, né? Eu vejo um boom de publicações trans, eu vejo as nossas narrativas impactando cada vez mais nas redes, e aí eu fico pensando, né, o quanto isso também se manifesta nos outros capítulos. Não é só no transfeminismo que a gente vai abordar pessoas trans, né? E essa é talvez uma das belezas do livro, né? Porque a gente vai na parte de artes, né? Lá vai estar sendo citada, por exemplo, uma pessoa do porte do Paul Beatriz Preciado, né? Que é um homem trans importantíssimo, um dos filósofos mais interessantes da atualidade, né? A gente vai para a parte da poesia, está lá a antologia trans. A gente vai no teatro, tem páginas e páginas sobre a Renata Carvalho, sabe? A Jesus Travesti, né? Uma das peças mais marcantes de 2016, 2017, 2018, que vem causando aí um chacoalhão na cultura brasileira, né? Por conta das proibições que vem sendo alvo, né? Ou seja, a gente vê a população trans, a população LGBT como um todo, mas a população trans, muitas vezes, sendo uma das pautas mais disputadas dessa eleição, né? A questão do kit gay, o quanto isso não foi determinante para a eleição do Bozo, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente pensar que estamos sendo ainda utilizadas para eleger o que não defendemos, né? Mas mostra que a nossa presença está impactando, está criando ansiedade, angústia, medo, né, em quem preferia ver um mundo onde não existíssemos. Eu fico vendo a música, tem páginas e páginas sobre Linda Quebrada, né? Na academia estou sendo citada, a Helena Vieira está sendo citada, um monte de outras manas estão sendo citadas o tempo inteiro, né? Eu vejo quase não tem capítulos onde não estamos presentes, porque eu tenho entendido que o feminismo está se repensando à luz do que trazemos enquanto demandas, enquanto pautas, enquanto luta, né? Enquanto narrativas, né? De o que é ser mulher, o que é ser homem, de o que é gênero, de como existir, né? De como se relacionar com o próprio corpo, né? Não dá mais para ignorar essas pautas que a gente vem trazendo. Talvez 10 anos atrás desse para ignorar, hoje não dá, né? Então, um dos capítulos mais interessantes, imagino que vocês vão ler e vão gostar, e vão se sentir muito seduzidas e desafiadas, né, por conta das inovações que estão sendo trazidas, vai ser justamente o capítulo do transfeminismo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um ponto que é muito delicado nesse livro, assim, né? E eu quero super entender um pouco melhor assim, o que a Heloísa buscou com isso, né? Porque, de alguma perspectiva, parece uma molecagem, né? Temos aqui um capítulo, né? Estou falando de vocês, assim, né, de pessoas trans presentes em todos os capítulos, né, de uma forma respeitosa, reconhecendo a nossa existência, reconhecendo o nosso direito de falar pelo feminismo, né, de transformar esse feminismo. Aí, de repente, a gente vê um capítulo inteiro em que praticamente metade dele serve para atacar pessoas trans, né? Metade dele serve para dizer que mulheres... Olha só, eu vou ler um trechinho.
obrigam-nos a repetir mentiras. Que possam existir mulheres com pênis ou homens com vaginas é mentira. Mudança de sexo é mentira. Chamar homens de mulheres trans ou qualquer tipo de mulher é mentira. Dizer que mulheres oprimem homens por se recusar a colaborar com essas mentiras é também uma mentira, né? Isso está no mesmo livro onde temos um capítulo de 35 páginas sobre transfeminismo, né? Onde todos os outros capítulos praticamente citam pessoas trans, reconhecem a existência de pessoas trans e reconhecem o quanto pessoas trans foram impactantes para o próprio pensamento, para as próprias reflexões, né? Não à toa é o capítulo mais curto do livro, porque é o mais lixo, assim, também. É algo que é muito difícil. Ou todos os outros, aí temos capítulos com 20. Hã? Temos capítulos de 30... por exemplo, o feminismo negro tem 50 páginas, tem muitas notas de rodapé, tem muitas referências. Tem o capítulo do feminismo asiático, feminismo indígena, feminismo lésbico. Estamos citadas no feminismo lésbico, né? Porque mulheres trans também podem ter uma orientação sexual múltipla, né? Estamos citadas em vários pontos, né? Mas temos esse capítulo de 14 páginas, de singelas 14 páginas, e o meu medo, juro, que é o meu medo, que um livro de 530 páginas fique a discussão sobre ele fique restrita a essas 15 páginas desnecessárias e que, de alguma forma, eu estou pensando assim, de que forma eu posso recortá-las do meu texto para conseguir colocar esse livro na estante de feminismo. Porque o restante do livro é brilhante, mas 15 páginas que mexem bastante com a minha percepção desse livro, né? Como lidar com esse livro, né? Isso eu estou falando só de pessoas trans, porque uma outra parte considerável do capítulo vai falar sobre trabalhadoras sexuais e vai comparar prostituição com necrofilia, né? E vai comparar, vai falar, se não podemos vender os nossos órgãos, né, quando morremos, por que aceitam que vendemos nossa vagina, né? Tratando a prostituição como venda da vagina, sabe? Existe um feminismo radical que é brilhante, existe um feminismo radical que desafia as estruturas, que balança as nossas percepções. Não é esse feminismo que está aqui. Eu gostaria de ver uma autora discutindo o feminismo radical de uma forma que hoje nos sentíssemos desafiadas e repensássemos as nossas verdades, né? Trazendo uma teoria que é brilhante e antiga, mas não está aqui. Tem! Nossa, a própria Daniela Lima, que está sendo citada o tempo inteiro, ela escreveria um capítulo muito melhor. A Heloísa Samir não sabe argumentar, sabe? Eu acho que é preciso a gente... então, mas a Daniela Lima também talvez seria, assim, né? Então, ou seja, a Daniela Lima tá falando sobre feminismo, escrevendo de uma forma... Eu acho que ela não incorreria nesse tipo primário de argumentação, né? Entendo o seu raciocínio, assim, de querer visibilizar um feminismo que é muito visível, né? Que é muito impactante nas redes sociais. Sim, mas ao mesmo... É isso, né? Eu fico, por exemplo, hoje, eu estava dando uma aula semana passada sobre... eu dou aula de literatura e estava dando uma aula sobre questões da FUVEST, e aí estava lá resolvendo uma questão da FUVEST de 2011. Não sei quem aqui já leu Capitães da Areia, né? Mas aí a pergunta falava assim, quais desses seguintes preconceitos estão presentes no bando dos Capitães da Areia, né? Aí o primeiro deles era preconceito de cor e raça. E aí, eu não sei quem de vocês leu, né? Não sei qual é a resposta que vocês dariam, mas eu fui procurar o gabarito oficial, não achei o gabarito oficial da FUVEST, mas achei o gabarito oficial de todos os cursinhos, grandes cursinhos que estão presentes aí nas redes sociais, na sociedade. E todos eles diziam, não, como o bando é formado por crianças brancas e negras, né? E não existe uma hierarquia nítida a respeito deles, então não existe preconceito de raça e cor. Só que quem lê o livro, né, se dá conta que tem múltiplas passagens em que esses meninos, eles têm uma expressão que o livro usa, chama derrubar negrinha, que é quando as mulheres negras estão passando pela praia para cortar caminho para ir para um outro canto da cidade, elas são derrubadas e estupradas por esses moleques, né? Mas isso não está sendo considerado racismo. Percebem como é delicado isso, né? 2011, dentro da universidade, né, ou dentro desses espaços institucionais que estão discutindo a educação, o ensino, né, a nossa relação com a literatura, a mulher negra a violência contra a mulher negra não é considerada ainda racismo, né? Está só na questão do gênero, né? E isso é muito interessante de ser pensado, né? Mas um livro como esse não poderia discutir nesses termos isso. E não discute, mas discute a mulheridade das mulheres trans, que está sendo reconhecida pelo livro inteiro, menos por esse capítulo que diz que somos uma mentira, né? E é muito curioso isso, assim, né? Então, é isso, sabe?
É um livro brilhante, com 15 páginas que são antifeministas, assim. Mas é isso, faz a argumentação Cabo Daciolo, assim, vocês vão ver isso. Eu acho que eu tinha tanto preconceito com o feminismo radical que não achava que ninguém ia escrever direito. Essa Daniela Lima ia escrever direito. Talvez. Mas talvez, né? Ela escreve de uma forma... Às vezes eu li ela, sabe? Eu leio ela. Ela fez uma compilação sobre feministas russas, né? Feministas revolucionárias. Mas ela é contra. Não, ela é contra também, mas bom. eu acho que ela poderia abordar outros aspectos do feminismo. O feminismo radical não se... Do jeito que ficou no capítulo, parece que as pautas do feminismo radical são atacar mulheres trans e atacar prostitutas. Né? Eu gostaria de acreditar que esse feminismo é mais do que isso. Né? Então, eu gostaria de dar a incumbência a uma mulher que soubesse fazer um capítulo em que as pautas desse feminismo fossem mais do que isso. Eu quero acreditar que sim. Tem 4 notas de rodapé, né? Quase não cita nenhuma dos grandes nomes do feminismo radical histórico, assim, né? Então, ou seja, eu fico na dúvida. Parece que nasceu hoje o feminismo radical da perspectiva desse capítulo e é um feminismo antiquíssimo, né? Tem história, né? Faltou sei lá, reconhecimento, né, de que está dentro de uma vertente. Ficou citando as amiguinhas do Facebook de hoje, ao invés de citar toda essa história longa e interessante, porque esse feminismo me abala. Eu leio esses livros antigos e me sinto abalada. Tem momentos em que eu discordo prontamente, mas é um feminismo dos anos 60, 70, 80, né, com as questões datadas, do momento em onde pessoas trans ainda não eram reconhecidas. A nossa existência podia ser ignorada. Hoje, nossa existência não pode mais ser ignorada. Essa é a diferença. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que você tem razão. Mas é quando eu lembrei, quando eu peguei... Eu achei ruim, mas eu achei que não poderia ser bom nunca. Juro. Não, porque é uma posição tão enlouquecida do feminismo radical que eu peguei logo a mais visível, a líder. Porque realmente... E eu achava que tinha que ter presença dele também, porque ele é sempre evitado, porque ele é absurdo. Porque ele fora de época. Dessa perspectiva, como um contraponto absurdo, assim, como algo nitidamente absurdo, talvez faça sentido. Mas eu acho que... Lendo dá, né? Beleza. Espero que sim. Agora eu vou passar a palavra para a Luísa Romão, que é uma poeta, artista de teatro, né? É artista de teatro que fala, acho que é no meu tempo. Atriz! E é no meu tempo que falava artista de cinema e artista de teatro. Mas eu acho melhor, porque é atriz, diretora, dramaturga, é mais... E ela, atualmente, é um expoente do slam feminista. Mas eu queria que você falasse, Luísa, em geral, da poesia e da literatura, e, se você puder, da cultura feminista em geral, como é que está se expressando isso? E como é que está invadindo todas as áreas da poesia de mulheres. A poesia e cinema e etc. está sendo invadida pelo feminismo. Tem muito poucas mulheres que escrevem de forma conservadora, as últimas, pelo menos. Então, isso é muito interessante. Eu queria que você tocasse nisso, depois explicasse um pouquinho o que é o slam, porque você fala muito bem. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui nessa mesa. Eu falei que eu estava muito nervosa. Eu estava, gente, o que eu vou falar? Ai, meu Deus. Só quero ouvir. Mas, bom, eu vou falar, então, como artista, que talvez seja a melhor forma de eu articular minhas ideias e também como que articular um pouco ser uma artista feminista num momento que a gente tem tantos ganhos, né, de 2013 para cá, mas, ao mesmo tempo, uma onda conservadora vindo aí de forma avassaladora. E, bom, como a Elo falou... Todo mundo aqui conhece o que é Slam? Já ouviu falar? Não é o islamismo, é outro Slam, gente. É o Slam Poetry. O Slam Poetry vem de uma palavra em inglês que quer dizer batalha. Então, da mesma forma que você tem Slam de golfe, Slam de basquete, você tem o Slam de poesia, que surgiu na década de 80, mais ou menos, em Chicago. E aí, há 10 anos, existe no Brasil. E nos últimos 5 anos, 4 anos, se espalhou no Brasil inteiro. Você tem mais de 160 comunidades de Slam. E a premissa é muito simples, que são 3 rodadas de poesia, que tem que ser poemas de até 3 minutos. Por que 3 minutos? Porque se cada poeta poder falar
puder falar 40 minutos, não tem como, né? Você vai ter 4 pessoas. Então, a ideia de ser 3 minutos é que você tenha muitas vozes diferentes podendo falar naquela noite. São 3 poemas autorais, sem uso de figurino, adereço, acompanhamento musical, ou seja, só o poeta e o microfone. E isso, mano, virou uma febre aqui no Brasil, especialmente nos espaços públicos. Se a gente for olhar, e eu até já faço merchan, está passando o filme da Roberta Estrela d'Alva com a Tatiana nos cinemas, que é genial, porque dá uma contextualizada nesse movimento. Se você for olhar o Islã na gringa, geralmente acontece sempre em teatro, em bar, ou seja, em espaços fechados. E aqui no Brasil, acho que muito exatamente por essa estética da precariedade nossa, começou a acontecer em praça pública, em saída de metrô, em terminal de ônibus. E aí você tem uma coisa que é muito louca. Foi como eu conheci o Islã em 2013, você está indo, sexta-feira à noite, não tenho o que fazer, vou num rolê lá na Zona Leste, na saída do metrô Guilhermina, e você se depara com 200, 300 pessoas numa roda, sem microfone, para ouvir poesia. Você fala, gente, o que é isso? Se isso não é revolucionário, eu não sei o que é revolucionário. Uma coisa louca. E, ao mesmo tempo, esses poetas, esses poetas, com uma puta potência de articular forma e conteúdo, que eu acho que é a coisa que interessa, que é pensar como que a gente consegue transformar esse espaço numa ágora, recuperando uma dimensão política da arte mesmo, da cultura, né? Se a gente pensa aí um pouco a elitização dos teatros, né, das galerias, das caixas pretas e das caixas brancas, das artes visuais e das artes, né, da cena, no caso da caixa preta do teatro, você tem esse slam que reivindica de novo a rua e que reivindica uma história que, mano, não vai ser alguém que vai contar por mim. É a autorrepresentação. Sou eu que vou dar conta da minha história. Aquilo que o Rapping Hood fala, se o microfone está na minha mão, é tudo no meu nome. Então, você tem aí um movimento que é muito potente, que são de vozes que para mim, sempre existiram. Eu não gosto de pensar nisso de, vamos dar a voz. Não, são vozes que sempre existiram, que sempre estiveram silenciadas e que agora estão tomando conta dessa arena. E voltando e falando isso, gente, a arte tem que estar engajada com a cidade, a arte tem que estar engajada com o trabalho de base. Se a gente pensar num país que tem, né, 400 anos de escravidão, um país que até hoje o analfabetismo é tão grande, reinserir a literatura na oralidade é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que você tem formação de público, você consegue tornar mais acessível a literatura, que ainda é uma arte muito ainda, né, da academia, no sentido ruim, assim, né, muito ainda elitizada, é uma arte que é cara, é uma arte que, se você não tiver uma puta alfabetização, você não consegue fluir um texto mais difícil. Então, para mim, quando eu conheci o slam, eu falei, cara, isso é muito louco, isso é muito interessante, é um espaço de disputa, é um espaço que você tem linguagem, você tem estética, você tem discurso, isso tem modo de produção. Ele é completamente... Ele mexe com todas as estruturas. E eu que vim do teatro, falei, cara, é isso, é performance, é poesia. E, quando eu comecei, ainda era um movimento muito hegemonicamente masculino. Eu sou dessa primeira leva de mulheres do slam, eu, a Mel Duarte, a Mari Félix e a Lucy Ribeiro. Era muito normal a gente chegar e ter, tipo, eu e 20 caras para batalhar. E a gente ia e vai, e vai. E aí, a partir ali de 2014, 2015, a gente começou um movimento que é Não Politize o Machismo, que também muito influenciado pelas redes, por discutir também como que nesses espaços, que eram para ser espaços de resistência, espaços, enfim, de autonomia, de subjetividade e tal, você ainda tinha uma cultura do assédio, você ainda tinha uma cultura de violação dos corpos, que não era legal. E, a partir disso, você tem aí um levante feminista, que são os Islã das Minas, que é puxado pela Pan Araújo, pela Carol Peixoto, pela Luz e pela Mel, que, na verdade, começa no DF, com a Tatiana, e que hoje, mano, você tem em Pernambuco, no Pará, no Rio Grande do Sul, eu acho. E mesmo nos slams que são mistos, você vê cada vez mais a presença das mulheres. E eu surjo um pouco nesse contexto. Eu acho que, para mim, foi um encontro aí de pensar como produzir como artista, de uma forma coerente, de uma forma que, de fato, esteja envolvida nessa colocando o feminismo na cidade, sabe? E aí, a partir de 2014, eu lancei um projeto, que é o Sangria, que busca revisitar a história do Brasil numa perspectiva de um útero, que a Elô, maravilhosa, fez o prefácio, e tentando compreender, né, como que essa cultura do estupro, como a questão da violência de gênero, como o patriarcado, não são coisas que surgem agora, mas, pelo contrário, né? Desde a colonização, a gente tem
isso como estrutura fundante do Brasil. E aí eu acho que eu posso fazer um poema, talvez, que eu acho que é melhor. Eu falei para ele, gente, eu gosto já de... mais que... Para a gente que é artista, eu acho que é difícil falar do trabalho. Eu acho que é melhor mostrar o trabalho e aí, depois disso, a gente discute. Então... Dá pra... Ah, não, tem pessoal lá fora. Eu queria escrever a palavra Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquele nome da qual tanto homem vira bicho, tanto bandido, general. Aquele nome de quem a borracha vira bala e perversidade e qualidade de bem. Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquela conceito racista, machista, país, colônia, produto perfeito. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, num ato de legítima revolta, como quem se cansa de escrever sempre a mesma trajetória, me disse, para e volta. Volta para o começo da frase, para o começo do livro, para o começo da história, volta para Cabral, as cruzes lusitanas chegando e se pergunta... Da onde vem esse nome? Palavra, mercadoria. Brasil. Pau, Brasil. O pau branco hegemônico enfiado à torta é a direita o suposto direito de violar mulheres. O pau a pique, o pau de arara, o pau de sebo, o pau de selfie, o pau de fogo, o pau de fita, o pau. Face e orgulho nacional. A colonização começou pelo útero. Matas virgens, virgens mortas. A colonização foi um estupro. Deodoro, metendo a espada entre as pernas de uma princesa Babel. Pedro, ejaculando Sidom, precoce, Costa e Silva, gemendo 5 vezes. Ai, 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 ai. Aí 5. Getúlio, Jânio, Geisel, Juscelino, Bolsonaro. A ordem parte da cabeça do membro ereto de quem é a favor da redução, mas bebida num feto é o pau. Brasil multiplicado 33 vezes. Enfiado numa só garota. Eu olho para a caneta e tenho certeza. Não escreverei mais o nome deste país enquanto estupro for prática diária. E o ideal de mulher, a mãe gentil. Eu acho que o trabalho fala melhor de mim do que eu falar de mim. Eu abro para a pergunta, né? Melhor, vamos abrir para a pergunta. Vocês querem falar mais um pouco? Então, vamos abrir para a pergunta. Para o pessoal lá fora e o pessoal que está acompanhando. Olá, boa noite. Sou a Gelém, eu sou imigrante e sou feminista. E me perguntava, não comprei o livro, perdi a promoção da Feira da USP, espero comprar o ano que vem. Mas estava vendo, e também como você, Luísa, dividiu o livro, né? E aonde que caberia o feminismo decolonial aqui? Se vocês não está mencionado, e tudo que vocês... Bom, não nos capítulos. Tá. Posso terminar? Tá na academia. Tá. No capítulo da academia acaba com o decolonial. Acaba com o decolonial. Mas tudo que vocês falaram, e todas as secções do livro, é feminismo decolonial. Agora, minha pergunta é outra. Então, por que você colocou na academia? Sendo que o feminismo decolonial é uma prática que surge da coletividade, da prática direta das feministas, das mulheres que se reconhecem como colonizadas, sim, e acabam fazendo coisas na sua própria comunidade. Depois isso que vai para a academia, né, em 2000. Mas meu desconforto, eu sou uma mulher acadêmica. Meu desconforto é a academia. A primeira coisa que me passou pela cabeça, aliás, eu pedi a vocês para falar da academia. O meu desconforto é enorme na academia, como mulher e privilegiada, tá, branca, classe média. E aí até hoje eu tenho um fórum na Faculdade de Letras, o FRJ, chamado Mulher na Academia.
Então, na minha cabeça vem imediatamente, eu acho que decolonial é uma teoria importantérrima, acaba esse capítulo, e é uma coisa que diz respeito a todas nós, diz respeito fundamentalmente ao feminismo, porque no feminismo teórico também tem colonização. Porque as correntes americanas, anglo-saxônicas, é bem diferente, eu me identifico mais, eu acho que é mais claro o decolonial, que lida com as duas coisas, com interseccionalidade aí outra, né? Que é da coisa do feminismo e mais a colonização, né? Que é uma outra forma de opressão. Então, mas na minha cabeça veio Mulher na Academia, porque eu sou obcecada por esse termo. Tem um fórum chamado Mulher na Academia, que se reúne toda semana, é uma coisa assim, a gente está estudando epistemologia para ver se a mulher pode, algum dia, produzir conhecimento a partir dela. E, então, eu sou obcecada por esse negócio, eu não jamais poria outro nome que não na academia, porque eu só penso nisso. Tem uma outra lá. Que ela lá pediu primeiro. Eu só queria falar rapidinho, pode ser? Pode. Excuse me. Eu queria dizer o seguinte, eu sou Margarete Rago, aposentada no Departamento de História da Unicamp, e eu tenho 70, então ela é da turma que foram os meus professores. Ela não foi minha professora, mas foi, porque eu também escolhi, dentro do repertório que eu pude dispor, as pessoas que eu queria que me marcassem, como agora eu estou escolhendo vocês também, viu? Agora eu descobri que os mais jovens também estão marcando a gente, né? Esse mesmo espanto que você teve, né? É a mesma coisa, então eu não vou repetir. Eu só peguei o microfone porque eu queria dizer o que a Heloísa Buarque de Holanda representou para nós, enquanto uma pessoa que trouxe outro feminismo. Então, eu queria dizer o seguinte, se eu pudesse, eu faria um livro sobre você, entendeu? Porque eu acho que, assim, assim, eu fiz USP 2 vezes. Eu fiz USP no final dos anos 60 e depois eu fiz filosofia em 76 a 80. Depois eu fui para a Unicamp. Então, eu estava na universidade, no movimento estudantil, no final dos anos 60 e na década de 70. E deu para pegar uma mudança imensa de geração. Foi assim, imensa. Como nós estamos chocados agora, e vocês com as mais jovens, também foi uma mudança. Assim, o que aconteceu? Eu fui dormir, não podia falar com um homossexual, eu acordei, você fala mal de homossexual, era preconceito, você estava patologizando. Tinha tido Foucault e tal, né? Mas, falando dela, então, só para dizer que dessa mudança, o feminismo que ela trouxe foi uma coisa muito impressionante, porque eu acho, Heloísa, que você é uma pessoa que revolucionou o feminismo. E vou te explicar. Agora vou te explicar. O feminismo entrou no Brasil, claro, muito pelo impacto do feminismo americano. E era um discurso muito politicamente... Hoje a gente chamaria de politicamente correto. Então, era uma coisa muito restritiva, um pouquinho chato, porque, entendeu? Não podia passar esmalte, não podia ficar bonita, então tinha que ficar feia. Pô, eu não queria ficar feia, entendeu? Não podia passar batom, cacete, entendeu? Então, ela veio com um feminismo que não era um discurso político do PCdoB, da ala do marxismo, muito militante, das que tinham brigado com os militantes do partido, que tinham, entendeu? Era um feminismo a mais cultural, porque ela é uma pessoa que mexe com teatro, mexe com arte, tem aquele livro, Políticas da Pós-Modernidade, o Pós-Modernismo, Tendências e Impasses, foi fundamental para nós. Então, o link que você fez com arte, para puxar um olhar para pensar arte feminista, o link que você fez para a gente olhar para a música e pensar na música das mulheres compositoras que estão questionando e que a gente não conhece. Já aproveito para fazer propaganda, sábado que vem a Carol Murguel vem aqui falar. Ela descobriu na pesquisa dela 7.500 compositoras da música popular brasileira. A gente, entendeu? Você canta Lama. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa a ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Essa música é dos anos 40, de uma mulher, Bidu Reis.
E ela descobriu 7.500, entendeu? Bom, por que meu grupo pôde fazer essas pesquisas? Porque tinha a dona Heloísa Buarque de Holanda, ela nem está sabendo, eu estou contando para ela agora. Você não estava sabendo. Mas é assim, foi o seu livro, não foram suas ideias, não foi, entendeu? A gente só ficava te olhando, te copiando, assim, ó, entendeu? Então, eu queria dizer isso, que assim, a revolução que Heloísa Buarque de Holanda marca para nós, da minha geração, para as que foram minhas alunas, para as que estão chegando, porque ela quebrou aquela coisa do feminismo ficar numa caixinha, da política, e olha, o meu feminismo é mais bonito que o seu, eu sou mais feminista que você, porque eu não passo esmalte. Entendeu? E eu acho que ela abriu um universo impressionante, que foi o da cultura, e de pensar a produção da subjetividade, que permite pensar a produção da subjetividade em outros moldes, de um mundo que é feministizado, se é que eu posso inventar esse verbo, que já não é mais a mesma coisa. Por isso que está dando filhas e netas, né? Obrigado. Evolução, que revelação. Estou emocionada e chocada. Sabia, não. Que bom. Então, qual é a próxima pergunta? Boa noite a todos e a todas. Bom, depois dessa, eu, felizmente, vim trazer novamente um assunto pesado, que é o famigerado capítulo Fazendo Coro à Mara. Mas a Mara já meio que passou pelos pontos e me contemplou. Então, acho que eu vou trazer uma experiência pessoal aqui. Meu nome é Hayley, né? Eu sou fundadora de um dos primeiros sites sobre transfeminismo no Brasil. Também fui responsável pela conceitualização do termo cisgênero. É uma coisa que eu não costumo comentar, né? Porque eu acho que, enfim, a gente... enfim, hoje é um outro momento, a gente tem trabalhado... A própria Bia, que escreveu o capítulo, ela faz parte do coletivo e do site. Sim, que ótimo. Não vi. Espero poder ver depois. E por que eu estou falando isso? Né? Porque, há 7 anos atrás, essa discussão não só não existia, como ela era muito incipiente, né? E nós sofremos um backlash muito grande, né? Uma violência muito grande por parte das ditas feministas radicais, ressalto da internet, para fazer uma divisão com o que foi a teoria. E que eu quero colocar aqui, eu anotei ponto por ponto do capítulo, né, que foi praticamente o capítulo inteiro aqui nesse caderno, que não é muito grande, tem 14 páginas, né, mas é por causa desse tipo de capítulo que a saúde mental das pessoas trans vai para o brejo. Hoje eu estou nervosa, estou ansiosa, eu passei minha tarde lendo um capítulo enquanto eu poderia estar lendo outros capítulos. Eu mandei para a Mara uma mensagem: Amara, eu não consigo, a cada frase desse texto, eu tenho quase um mini ataque de ansiedade, não estou podendo nem tomar café. Mandei para ela a mensagem, falei, não aguento, porque é um capítulo que desumaniza completamente, diz que nós somos uma mentira, que diz que, literalmente diz que mulheres trans são homens, né? Que diz que o transfeminismo é uma nova face do patriarcado, né? Que distorce, isso, e não é só mal escrito, é distorção, é fake news, é o que tudo nós temos combatido na esquerda agora. Sabe, eu entendi a justificativa da Heloísa, super entendo, mas eu estou trazendo aqui os impactos reais disso. Isso tem impactos reais na nossa vida. Chancelado por uma das maiores editoras do Brasil. Não é pouca coisa. Nem sei qual é a tiragem desse livro. E, como a Amara falou, as pessoas vão ler aquele capítulo e vão achar que, primeiro, as próprias feministas radicais sérias, isso é ruim, porque vão pensar que o feminismo radical só ataca puta e trans, né? Pelo menos da internet não o teórico histórico. E as pessoas trans que vão ler esse capítulo, porque a Mara está aqui hoje, e isso influencia um monte de pessoas, porque a gente falou, até por causa dessa polêmica, e vão ler, sabe, vão ter o estômago de ler tudo isso que falam sobre a gente, e, sem falar, né, nas pessoas trans e putas, que vão ler a comparação da prostituição com necrofilia e com vilipêndio a cadáver. Que é isso que está escrito numa... É, assim, inacreditável para mim, assim... Ter que gastar meu tempo lendo isso, quando eu poderia estar... É o que eu falei para a Amara, é o efeito Bolsonaro, porque a gente gasta nossa energia e nosso tempo rebatendo algo patético, assim, que
o que é óbvio, enquanto nós poderíamos estar gastando nossa energia, eu poderia estar construindo e produzindo coisas muito mais interessantes, lendo os outros capítulos do livro, que eu tenho certeza que são brilhantes, que eu folhei, não consegui ler, mas sei até pelos nomes que são todas as pessoas que conheço, a Stephanie Ribeiro, a própria Bia, a Helena Vieira, todas as outras, são todas pessoas que eu conheço e admiro muito. Então, assim, o que eu gostaria é assim, um cuidado. Eu me recuso a acreditar que a Companhia das Letras não tenham revisores, não tenham leitores críticos, não tenham pessoas que não leram isso e falam, peraí, está comparando prostituição com necrofilia, peraí, está chamando mulheres trans de homem. Não está muito bom, né? Isso não é uma tendência que existe? Sim, mas aí depende do enfoque que você dá. Se você dá um enfoque crítico nisso, tudo bem. Não é um enfoque crítico que tem nesse capítulo. Não, é uma tendência que existe. Você tem vários tipos de... Depende de como você apresenta. Eu não apresentei. E esse confronto, ele existe se repetindo em todas as coisas. Aquele filme Primavera da Feminista, todos eles aparecem, Dona Heloísa Samir brigando com alguém. Então, eu achei que um panorama desse momento incluía esse confronto, que é um confronto complicado. É um confronto violento, né? Sim, eu entendo de onde que vem isso. É porque eu achei que era... Na Primavera das Mulheres aparece a Heloísa Samir, mas não aparece ela dizendo que mulheres trans são homens. Aparece ela trazendo pautas do feminismo radical que são mais coerentes, ou, sei lá, mais unânimes, né? Sei lá, para dizer o mínimo, mas... a gente não está falando não fale, a gente está falando que existe uma forma de você apresentar essa discussão. E a forma como ela está apresentando essa discussão... eu também não sou a favor da Daniela Lima, que a Mara Silva também é uma transfóbica também. Só que teria muito mais competência mesmo para fazer esse debate, sem simplesmente, enfim, utilizar essas terminologias. Eu acho que eu já dei meu recado aqui, eu acho que eu toco o bonde, segue o baile. Eu só acho que, sabe, 2018, a gente está aqui, a companhia, uma empresa séria, uma editora séria, eu acho que valeria ter tido um tipo de cuidado, sabe? Com a saúde da população trans, que é basicamente isso, sabe? A gente vai ler aquilo, vai passar raiva mais uma vez, vai pensar, olha, uma instituição chancelando a transfobia mais uma vez, nada novo sob o sol, e aí a gente pensa, dá aquela impressão de que nada muda, sabe? Nada acontece feijoada, a gente não consegue ser ouvida, ou a gente só serve para ir lá no Amor e Sexo para dar bope para Globo. Nada contra, porém, bope para Globo. Então é isso, gente, desculpa, mas eu vim fazer aqui, né, o papel da... Vamos lá, pessoal? A palavra está aberta aqui. Sim, será que eu falo mais sobre isso? Eu acho que eu já expliquei. Eu quis desenhar um panorama e eu acho que a Heloísa Samir representa um polo negativo dessa história, que é o que conflita mais. Ela é mais radical, mais pontuada. Eu achava que omitir esse debate não estaria correto. Agora, não quis ser trans, quer dizer, se você transfóbica, se você pegar o percentual do livro, ela some. Mas eu não quis esquecer desse lado, porque eu acho que esse lado é atual, é o grande polo de agressão ao transfeminismo, e eu achei que era impossível não estar. Foi isso que eu senti como acadêmica, como vendo, mas lamento. Microfone aberto. Entra, vem aqui, por favor. Quem estiver fora, aí a gente só pede que chegue aqui na porta, aqui mais pertinho, para fazer a pergunta. Tudo bem? Carolina. Boa noite, meu nome é Caroline Ricali. Eu estou muito honrada de estar nesse dia aqui de hoje. Eu sou uma das autoras do capítulo Feminismo Asiático, junto da Laís Miuarriga, aqui, companheira, e a Gabriela Shimabuco. Obrigada. É uma honra estar aqui nesse dia de hoje, podendo ser espectadora e também coautora de uma obra que representa o arquivamento de mulheres racializadas brasileiras latino-americanas. Principalmente eu, como pesquisadora, e tendo muito da minha vivência como mulher racializada, como mulher asiática brasileira, sendo contada por narrativas hegemônicas, patriarcais e brancas. É uma honra poder ter tomado conta das nossas histórias, e não sozinha, pois foram mais de 11 mulheres de diversas etnias e
ascendências etnorraciais participando com a gente apenas no capítulo Feminismo Asiático, que contempla não apenas mulheres do leste asiático, que são conhecidas, né, por ascendências japonesas, sul-coreanas e chinesas, mas também mulheres sírias, libanesas, indianas, paquistanesas estiveram nessa obra. Então, eu acho muito bonito como cada capítulo também é um micro-universo de narrativas de mulheres no contemporâneo. Então, é uma honra poder iniciar, principalmente pensando uma restituição da nossa existência na agenda feminista, que ainda é irrisória e que ainda é muito pouco focada, e tendo também nas nossas pautas a visibilidade das mulheres imigrantes e refugiadas no contemporâneo, pois nossa história tem totalmente uma condição da diáspora e da migração como parte inerente de quem somos e como viemos aqui hoje. Então, eu sinto que é algo tão importante a obra, por também dar voz e dar luz por todas nós, mulheres, que acabamos não tendo nosso direito à visibilidade. Eu sinto que pode ser um protagonismo e uma iniciativa para que nós sejamos vistas e que nossas pautas também sejam inclusas numa agenda feminista. E a minha pergunta, que também tem a ver em relação a isso, ainda mais no momento político que nós estamos aqui vivendo, ainda vamos, né, iniciar o próximo ano, ainda mais com essa condição. E eu tenho pensado muito sobre as feministas do Sul Global, pensando muito também em teorias do autocuidado como uma inerente do nosso bem-estar no momento presente. Então, como que a gente se localiza como feministas latino-americanas? Qual que é a opinião de vocês? E também, Heloísa, qual que foi o seu olhar nessa condição de reunir mulheres em suas pluralidades? Qual que foi essa iniciativa? Qual que foi esse olhar? Assim, é óbvio que nossas existências são relevantes, mas eu acho que também, como pesquisadora, como proponente dessa obra, e também para as outras mulheres imensas, que eu sou fã muito de poder compartilhar esse espaço, também queria saber como que a gente entende a interseccionalidade de uma maneira não apenas como uma vertente ou um capítulo, mas a interseccionalidade como a base das nossas narrativas. Pensando exatamente no momento que a gente ganha o direito à pluralidade, é que a gente ganha o direito total como indivíduo. E, principalmente, como feministas, quando a gente preza apenas pelas nossas existências individuais, a gente não está conseguindo atuar na militância de uma maneira tão inerente, que é a liberdade das outras, significa a minha liberdade também. Então, qual, na visão de vocês também, é a importância da interseccionalidade no dia de hoje? É isso, obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei, como eu falei desde o começo, espantada, porque a multidão de vozes que existia, pró, contra, enfim, eu desconhecia o feminismo asiático, você me ensinou. Eu soube que existia um grupo que já era feminista acadêmico, e fui te pedir. Aí, eu não sabia, eu tinha que cortar o capítulo, porque esse livro tinha quantas páginas? 700 páginas, não dava. Então, a gente cortou 200, então todo mundo tinha que ser cortado um pouco. E eu não sabia o que sugerir, porque aí era assim, tira o lado da ancestralidade. Eu nunca imaginei que o feminismo asiático tivesse essa questão da ancestralidade, que fala há muito tempo. Eu quase que disse, tira essa coisa da família. Depois saquei que era uma questão. Para mim é incrível, porque eu não sabia. Essas coisas eu não sabia. E eu fui ouvindo e vendo e lendo, e ficou difícil, inclusive, essa coisa da edição. Sabe o que eu fiz? Eu pedi para a Alice arranjar uma terceira pessoa para editar, porque eu não ia conseguir. Porque eu estava tão enrolada com cada capítulo daqueles que eu seria incapaz de cortar, porque era uma declaração atrás da outra. A coisa do feminismo cristão também foi incrível, eu levei um susto, porque é deslumbrante, é uma briga em cima da leitura da Bíblia, da hermenêutica da Bíblia. É uma briga não com a igreja, mas com como se lê uma Bíblia. Então, era uma coisa de uma beleza absurda. Também, como é que eu corto isso? Então, não consegui. Tal como as minhas duas grandes novidades, porque feminismo trans eu já conhecia feminismo negro de alguma forma, né? Não posso me colocar no lugar, mas eu tinha conhecimento. Agora, a indígena também tinha algum conhecimento, mas, por exemplo, a asiática e cristã foi uma revelação para mim. E eu te agradeço essa contribuição, porque eu aprendi. Imagino que todo mundo também aprenda
e tenho certeza que não é uma coisa que tenha em qualquer lugar. Então, eu fico muito feliz. Obrigado a vocês. Inclusive, a pluralidade que você inseriu no capítulo, né? São muitas mulheres. Aliás, todos os capítulos são muitas mulheres. O único que não é é o do feminismo radical. Ela disse que tinha várias mulheres, mas eu acho que tem pouquíssimas. Né? Agora, em todas as outras, você tem uma coisa de dar voz a seus pares, que é muito interessante. Ninguém levantou o dedo e falou do feminismo negro, por exemplo. São milhares de pessoas falando do feminismo negro sob a batuta da Stephanie. Mas era uma batuta, era uma orquestra, uma coisa sinfônica. Eu fiquei... Fazer esse livro foi muito prazeroso, mas muito prazeroso. E eu aprendi como nunca. Olha que eu já fiz muita coisa na vida, mas nunca tinha feito uma coisa que eu aprendi a cada frase. Porque nada daquilo eu sabia. Você quer falar sobre isso? Quer falar? Já está? Não, sobre intersexualidade que ela está falando. Intersexualidade que ela está pedindo. Tudo bem? Mais perguntas? Mais perguntas? Ou a gente passa aqui para os autógrafos? É? Então, aqui. tá. Uma última aqui. Aí as pessoas podem fazer uma fala de encerramento. Tudo bem? Olá, boa noite a todas e todos. Minha pergunta é muito rápida. Na verdade, é mais uma inquietação que eu tenho quando eu vejo essa forma de falar das mulheres no singular que me inquieta muito. E aí, como o Stephanie começou falando, é a partir da minha grade de leitura e dos meus parâmetros que isso me inquieta, porque... eu estudo justamente a parte do... Eu faço um doutorado e eu estudo numa perspectiva de desconstrução, os discursos do século XIX, em que os homens falam da mulher. E quando eles falam a mulher, é uma imagem de mulher muito específica. E todas as vezes que o termo mulher é utilizado no feminino, é para falar de um tipo de mulher burguesa, branca, bela recatada do lar, né, basicamente. Daquela época que já era com um discurso normativo para todas as mulheres. Então, quando eu vejo um livro feminista, e não é esse livro, quase todos os livros eu vejo essa repetição de falar da mulher, no singular, os direitos da mulher, a saúde da mulher, tudo da mulher, remete novamente a esse discurso do século XIX, que era tido por homens e que representava uma figura de mulher muito específica, que é contrário a tudo isso que a gente está combatendo aqui. Então, é uma inquietação mesmo minha, cada vez que eu vejo isso, porque me remete a esse discurso que não é feminista. Então, era só esse comentário que eu tinha para fazer. Tudo bem. Eu me preocupei em dar voz a cada uma. A ideia desse livro é exatamente que muitas mulheres, no plural, falem. Mas, realmente, esse discurso é impregnado por da mulher. Agora, tem uma outra coisa também, que era o X, que a gente pensou muito, se deixava ou tirava, todos, para não marcar. Mas aí eu acho que um livro assim, comercial, robusto, ele não podia tomar essas posições, talvez o da mulher. Mas se você imagina foneticamente também, você está certa. Mas eu não sei se eu conseguiria escrever das mulheres o tempo todo, entendeu? Saúde das mulheres, pode ser. Botar como revisão. Mas eu acho que a preocupação aqui era plural. Esse livro é totalmente sinfônico. Tá? Acabou? A gente assina. Querem fazer uma fala? Bom, agradeço a oportunidade. Vou continuar lendo. Acho que eu me detive principalmente no feminismo negro e recomendo muito a leitura, é bastante interessante. E obrigada, companheiros, por ter me ouvido e por ter ouvido vocês. Bom, uma das coisas que para mim chama muita atenção nesse livro e para quem se interessar, para quem for atrás dele vai perceber, existe aqui um levantamento de nomes, de mulheres, de perspectivas brilhantes, assim, sabe?
conhecia uma fração do que está sendo discutido aqui. Olha que eu estou imersa no feminismo há 5 anos, dando mesa, participando de mesa, palestra, lendo coisas, e eu conhecia uma fração do que está sendo colocado aqui, trazido. Isso foi muito bonito, assim, né? Não li o livro inteiro ainda com a atenção devida, mas foi porque estou há poucos dias aí ainda comigo, mas essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, o quanto essas mulheres que estiveram escrevendo esse livro foram generosas em disponibilizar esse conhecimento, em recuperar essa trajetória, esses processos, essas histórias, bem nisso que a Cidinha estava dizendo, né, que a gente não inventou a roda e que é preciso que a gente se dê conta que não inventamos a roda e que recuperemos a história e que recuperemos os passos que foram necessários para que hoje a gente chegasse nesse ponto, né? A Margaret Hago, que estava aqui, ela foi importantíssima para a recuperação de muitos nomes de mulheres escritoras também, assim, que são referências para mim, e faz um trabalho incrível também como estudiosa da prostituição e das trabalhadoras sexuais. Nem sabia que era ela, na verdade. Senão eu ia ter cumprimentado. Mas é isso, assim, eu estou muito feliz de estar com esse livro, de ter esse livro, da existência desse livro, de estar participando dele de alguma forma. Eu sou citada aqui em alguns momentos, né, de saber que companheiras em quem eu confio muito estão presentes aqui, tocando uma discussão que é cada vez mais urgente e necessária, e é isso, né? Eu agradeço bastante a iniciativa da Heloísa e de ter conseguido, de alguma forma, fazer isso aqui existir hoje também, então, e muito feliz de estar aqui hoje no lançamento. Bom, eu também queria muito agradecer. É um prazer estar aqui com pessoas que eu admiro tanto na mesa. Obrigada. E a Elo é uma pessoa muito generosa, gente. Ela, é muito generosa. E eu acho que isso está muito no livro, né? Essa textura de tantas vozes, de lugares diferentes e com trajetórias diferentes para tentar compor um pouco esse momento tão plural, né, que a gente está vivendo. É isso. Obrigada. Gente, eu quero... E posso só fazer um merchan, que além do livro, tem o Sangria também, que está sendo vendido aqui. Então, quem quiser, vai com um autógrafo da autora. E o meu E Se Eu Fosse Pura também está aqui, nova edição do E Se Eu Fosse Puta, agora com a versão errada, com R em cima do T do puta. O R aonde? Em cima do T de puta. Aí virou E Se Eu Fosse Pura, agora a versão... Bom, eu queria também agradecer a todo mundo que colaborou nesse livro, que compartilhou esse livro. Foi mais do que colaborar, não entregaram nada, todo mundo se articulou com todo mundo. Foi um processo muito bonito mesmo. Eu mudei muito antes e depois do livro. E queria, pela força e a energia que eu senti nesses contatos, hoje mesmo, nesse debate, eu acho que a gente está preparada para encarar 2019. E a gente tem que pensar muito nisso, principalmente para quem está na academia, porque eu acho que vai ser brabo, mas eu acho que a gente andou muito, e a gente está muito junto, a gente está muito de mão dada, e eu acho que a gente vai dar conta do recado e não deixar um retrocesso acontecer, né? Obrigada.